Bom dia, sétimo ano, professora Daniele, continuando agora com a nossa aula de matemática, hoje número 12. Então, continuando o que fizemos na aula passada, hoje nós vamos desenhar alguns prismas e pirâmides, né? Que são os poliedros que vimos na última aula. E eu gostaria que vocês determinassem número de vértices, número de faces e número de arestas. E vamos testar a fórmula de Euler, ver se contamos direitinho. Lembrando que número de vértices mais número de faces menos número de arestas vai ser sempre igual a 2. Podemos desenhar a mão livre mesmo, né? Só para termos noção. Então, vamos lá. Letra A. Eu quero uma pirâmide de base triangular ou pirâmide triangular, né? Então, lembrando que pirâmide é figura que tem uma base só. Então, se ela é triangular, vamos lá. Qualquer triângulo que desenharmos, onde as arestas se encontram, formam seus vértices, né? E na pirâmide eu tenho o vértice da pirâmide lá em cima. Então, os vértices da base se ligam no vértice da pirâmide. Ok? Então, eu tenho uma pirâmide de base triangular. Nessa pirâmide, vamos lá, quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4 vértices. Faces são os polígonos que constroem a figura. No caso, eu tenho um triângulo na base e 3 triângulos laterais, o que dá um total de 4 faces. Arestas são os segmentos de reta que formam os polígonos. Então, eu tenho 3 na base e 3 ligando-se ao vértice da pirâmide, dá um total de 6 arestas. Então, vamos testar aqui, número de vértices 4 mais número de faces 4 menos o número de arestas 6. 4 mais 4, 8, menos 6, 2. Ok? Letra B. Agora eu quero desenhar um prisma de base triangular. Então, lembrando, turma, prisma são figuras que têm duas bases idênticas. Se ele é triangular, meus dois triângulos da base vão ser idênticos. Então, ó, eu fiz um triângulo que vai ser a base de cima e a gente tenta fazer um igualzinho, um triângulo que vai ser a base de baixo. Os vértices. E aí, ligamos os vértices da base de cima com os vértices da base de baixo. Então, ligando, formei um prisma de base triangular, ok? Então, vamos lá. Quantos vértices tem esse prisma? 1, 2, 3 na base de baixo, mais 1, 2, 3 na base de cima. Então, são um total de 6 vértices. Faces. Quantos polígonos foram usados para construir essa figura? As duas bases que são triângulos e os retângulos aqui nas laterais, que são 3. Então, 1, 2 mais 3 laterais são 5 faces que tem a figura. Arestas, quantos segmentos de retas aqui formam essa figura? Então, eu tenho 3 embaixo, 3 em cima e 3 ligando a base de baixo na base de cima. 3 mais 3 mais 3 dá um total de 9 arestas. Então, vamos testar a fórmula de Euler. Números de vértices, 6. Número de faces, 5. Menos o número de arestas. 6 mais 5, 11. Menos 9, 2. Deu certinho, tá? Vamos passar para o C. Uma pirâmide agora de base pentagonal. O pentágono, turma, é um polígono de 5 lados. Então, pirâmide é um poliedro que tem uma base só. Então, eu vou fazer uma figura de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Os seus vértices e o vértice da pirâmide. Então, nós ligamos esses 5 vértices da base no vértice da pirâmide e formamos essa pirâmide. Não estou com régua, ok? Então, isso é uma pirâmide de base pentagonal, ou podemos chamar de pirâmide pentagonal. Então, vamos contar agora quantos vértices ela tem. 5 na base, mais o vértice da pirâmide, que são 6 vértices. Faces, nós temos a base e os triângulos na lateral.
Então, se eu tenho 5 lados na base, aparecem 5 triângulos na lateral. Então, 5 triângulos mais o pentágono são 6 faces. E arestas, 5 na base, 5 se ligando lá no vértice da pirâmide. Então, um total de 10 arestas. Então, ó, 6 vértices mais 6 faces, menos 10 arestas. 6 mais 6, 12, menos 10, 2. Ok? E a última, um prisma de base hexagonal. O hexágono é um polígono que possui 6 lados. Se é um prisma, turma, prisma é a figura que tem 2 bases idênticas. Então, o mesmo hexágono da base de baixo vai ser igual ao da base de cima. Então, eu vou fazer um hexágono aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tento fazer um igual aqui. Estou à mão livre, né? Faço os vértices e ligo os vértices da base de baixo aos vértices da base de cima. Então, ó, o de baixo com de baixo, de cima com de cima. Às vezes no desenho fica um pouco sobrepostos, não tem problema algum. Liguei, formamos um prisma de base hexagonal. Então, quantos vértices ele possui? 6 na base de baixo, mais 6 na base de cima, 12 vértices. As faces, quantos polígonos aqui? Nós temos os 2 hexágonos e os retângulos na lateral. Se a figura tem 6 lados, aparecem 6 faces laterais. Então, são 6 retângulos, mais 2 hexágonos. 6 mais 2, 8 faces. E as arestas, turma? Nós temos 6 embaixo, nós temos 6 em cima e 6 que ligam a base de baixo na base de cima. Então, eu tenho 6 mais 6 mais 6. 3 vezes 6, 18 arestas ao todo. Então, vamos testar aqui. Número de vértices, 12, mais o número de faces, 8. Menos o número de arestas, 18. 12 mais 8 é igual a 20. Menos 18 é igual a 2. Ok? Então, fizemos 4 exemplos aqui de poliedros. 2 pirâmides e 2 prismas. Ok? Um abraço, até a próxima aula.